Olá, meu nome é Fábio Oliveira Nunes, ou Fábio Fon, e o título da minha fala é Websérie sobre Web Art para Novos Públicos. Essa fala é baseada em um artigo que relata a criação de conteúdos audiovisuais para a internet que são resultado de pesquisa visando a divulgação e a preservação da arte criada para a internet, a chamada Web Art. Em primeiro lugar, é necessário que a gente contextualize essa criação em web art, né? São obras que se ocupam poeticamente dos campos de significações e especificidades conceituais e técnicas que a rede internet propicia. Esse campo de criação também pode ser referenciado como net art ou internet art, e eu venho realizando levantamentos, especialmente pensando na produção brasileira nesse campo, né, na pesquisa Web Art no Brasil desde o ano 2000. Bom, além disso, é interessante também a gente contextualizar que é um campo que teve o seu ápice durante o final do século XX, né, quando você tem a abertura comercial da internet, e a primeira década do século XXI, quando muitos artistas atuaram criando trabalhos para a internet. Depois disso, especialmente no Brasil, a gente tem o final de um ciclo desse meio enquanto novidade para os artistas, decorrente aí que o que a gente pode chamar de uma naturalização dos meios digitais, da internet, assim como também acontece um distanciamento institucional sobre essa produção. A gente tem, por exemplo, o fim dos núcleos de web art, de net art, das edições da Bienal de São Paulo, assim como um museu que teve uma significativa contribuição para a web art no Brasil, Casa das Rosas. Ela passa a cumprir um outro papel institucional enquanto museu literário, assim como o Itaú Cultural, que tinha uma grande visibilidade desses trabalhos, passou a ter uma outra linha curatorial, com ações, reduzindo as ações especificamente pensadas para a área de arte e tecnologia. Então, as possibilidades poéticas entre arte e internet passam a ser uma preocupação que a gente pode dizer assim de nicho, né, para especialistas e para artistas que continuam a criar obras para a internet. Bom, até que a gente tem a pandemia de Covid-19, né, que acontece a partir do primeiro semestre de 2020, e aí essa relação entre arte e internet é reconfigurada, porque há um retorno massivo à veiculação de arte na rede, né, uma emergência aí de vários formatos virtuais para veicular arte em diferentes linguagens, a partir de sites, apresentações ao vivo, e mais tarde os mundos virtuais, né, os passaram a ser chamados de metaverso, né, durante a pandemia. Bom, logo nos primeiros meses da pandemia, a artista Gisele Bego, uma artista brasileira, com uma pesquisa, com trabalhos relevantes na área de net art, web art, publica um artigo no jornal Folha de São Paulo apontando para a escassez de projetos artísticos para a internet e a falta de reconhecimento dessa produção, sobretudo pelas instituições no Brasil, instituições brasileiras que viam e ainda veem a internet como um espaço exclusivo para a divulgação de ações presenciais. E aí é interessante a gente contextualizar ainda, né, pensando nos primeiros meses da pandemia, que aquele é um momento em que a gente tem uma demanda, uma grande demanda por conhecimento científico, né, a valorização da visão dos especialistas, né, o que vai incentivar pesquisadores, inclusive pesquisadores de arte, a publicar vídeos sobre suas pesquisas nas redes sociais. E mais especificamente sobre as primeiras ações de arte na internet, a gente tem a percepção de que essas ações não buscavam um diálogo genealógico do meio enquanto ambiente de arte, muitas vezes mantinham-se no paradigma de divulgar a arte, o que é importante também. Imagens de trabalhos existentes em outros meios, vídeos de registro ou mesmo vídeos de visita a exposições presenciais. Diante desse cenário, e aí me inspirando em criações artísticas que fazem uso da linguagem dos vlogs, né, dos vídeos para a internet, eu realizo uma primeira incursão, que é uma websérie que é criada juntamente com... Websérie é uma série para a internet, criada juntamente com a artista Soraya Brás,
que apresenta trabalhos de arte pensados para a internet, em sua maioria trabalhos históricos que permaneciam disponíveis na internet. Essa série se chama Bem Web Art. Então, aqui a gente tem um trecho de um dos primeiros episódios, o primeiro episódio, que fala do site Lands Beyond, que é um site criado por artistas brasileiros e é um dos sites mais antigos que ainda permanecem disponíveis online para que a gente possa acessar. Então, a gente tem essa primeira temporada da série Bem Web Art, temporada criada em 2020, que ela, como eu já disse, se ocupa de obras históricas, né, obras que ainda estão online, né, na internet, pensando então essas obras, trazendo de maneira breve e objetiva, né, para que as pessoas visitassem, né, esses trabalhos. Então a gente tem, entre outros vários, né, Fuck You Fucking, de Alexis Shugin, as obras da dupla Jodi, as obras da dupla brasileira Raquel Maurício Castro, né, Melhor Vida Corporation, da Minerva Cuevas, as obras do artista Andrei Thomas, entre outros muitos nomes. Sendo que o último episódio dessa temporada, aí você vê alguns trechos desse episódio, se chama Fim de Flash, que é a abordagem sobre trabalhos de web art que deixam de ser vistos por conta da descontinuidade ao suporte de um importante, digamos assim, programa de animação da internet, que era o Adobe Flash, né? Trabalhos e não só de web art, mas muitas criações com esse programa que deixariam de ser vistos por conta do fim do suporte ao Flash nos navegadores todos os navegadores mais populares, né? Então, muitos trabalhos deixaram de ser vistos por conta desse fim do suporte do Flash, e o vídeo, muitas vezes, acaba sendo a única forma de registro desses trabalhos, né, de preservação da memória desses trabalhos, depois que eles deixam de existir, né, deixam de ser vistos, consequentemente, deixam de existir na internet. A gente segue essa série em 2021, com uma nova temporada, e aí a gente percebe um novo momento, né, pesquisando novos trabalhos que surgem justamente a partir do período pandêmico, obras que vão ser realizadas por artistas que muitas vezes vão ter, por força das circunstâncias, ter que experimentar a rede, né, ter que pensar a rede. E nesse sentido, a gente tem várias obras, como, por exemplo, Arthur Moura Campos, com Saída, Andréa Catropa, com a Neurografia, Tumba, de Paula Trojani e Garu, Channel Zero On, de Gustavo Romano, Synthetic Message, de Tiga Brain e Sam Lavigne, Minus, de Ben Grosser, enfim, entre outros vários trabalhos esses que vão buscar recursos de inteligência artificial, algoritmos e, claro, mundos virtuais, né, como eu já disse, os chamados metaversos, né, a partir desse período pandêmico. Então, a gente tem 2 temporadas de Bem Web Art, totalizando 45 episódios, né? Cada episódio falando de obras ou de trabalhos específicos de artistas que trabalham com a internet. E aí, ao final da segunda temporada de Bem Web Art, eu começo a realizar uma nova websérie que visa resgatar a memória da produção artística pensada para a internet por artistas brasileiros, aí retomando de maneira bem direta a pesquisa web art no Brasil, e que se chama essa série Falas da Web Art no Brasil. Aqui a proposição é apresentar breves relatos de artistas apresentando pontos importantes de suas obras com linguagem acessível, e a gente tem a participação aí de Daniel Seda, de Tânia Fraga, Gilberto Prado, Suzete Venturelli, Bia Medeiros, Edgar Franco, José Loures, Silvia Laurentes. E o nosso plano é continuar com mais artistas no futuro, né, continuando essa pesquisa de preservação, né, da memória dessas produções. E aí a gente tem um desdobramento dessas séries, que é um episódio especial que se chama O que é Web Art, com o apoio do Programa de Ação Cultural do Governo de São Paulo. Né? Esse vídeo, O que é Web Art, é um vídeo de 20 minutos que traz uma abordagem histórica de nomes como Jodi, Vuk Kozik, Alexis Shugin, Roger Fries, entre outros nomes relevantes para a web art, para a net art. E aí, em comum com todas essas incursões aqui desse meu relato de webséries, né, de criações audiovisuais,
há uma preocupação de criar iniciativas que vão em um sentido contrário ao pagamento da memória dessa produção, seja no sentido, né, num domínio mais específico de trabalhos e de artistas que operaram e que operam ainda poeticamente, né, com a internet, seja também dos domínios gerais dessa linguagem. Linguagem essa, diga-se, né, que essa manifestação artística ainda é pouco conhecida, especialmente das gerações mais jovens, e também especialmente pouco legitimada, apesar dos seus quase 30 anos de existência. Bom, aqui no slide a gente tem a bibliografia do meu artigo, e quero agradecer a atenção de vocês e convidar vocês a conhecer essas iniciativas no meu site fabfon.com, ou mais especificamente a pesquisa Web Arte no Brasil em fabfon.com/webarte no Brasil. Muito obrigado.